Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre a importância de se cuidar da saúde mental. Fora da vida cotidiana e das redes sociais, você está bem? É o que a gente debate a partir de agora no Observações. Cuidar da saúde mental nunca esteve tão em alta quanto agora. A pandemia de coronavírus fez o estresse e os anseios da população aumentarem bastante e, com isso, demandarem mais serviços da área da saúde. E para falar então sobre a importância de se cuidar da saúde mental, nós recebemos hoje aqui no nosso programa o Eduardo Lucas Andrade. Ele que é psicólogo e psicanalista e vem falar para a gente sobre a importância de se cuidar da saúde mental. Bom, Eduardo, muito obrigado pela sua presença aqui. Para quem não sabe, o Eduardo foi o meu segundo convidado do Observações, ainda lá na faculdade, e agora vem aqui na TVI, aqui em Pará de Minas, para falar para a gente, Eduardo, a importância de se cuidar da saúde mental, que agora na pandemia tem sido uma coisa necessária ao extremo, Bom, Henrique, muito obrigado pelo convite. Uma honra estar vendo o crescimento do Observações, acompanhando, tendo esse sucesso e essas temáticas muito importantes, tal como essa de cuidar da saúde mental. Bom, Eduardo, então a gente começa o nosso programa te perguntando o seguinte: hoje, como que você avalia o cenário da saúde mental no Brasil? Essa questão da pandemia realmente impactou nos consultórios psicológicos e também dos terapeutas? Como que você tem visto a demanda para a saúde mental hoje em dia? Certamente a gente acordou para um ponto que a gente estava negligente, que é o cuidado consigo mesmo, o cuidado com a saúde mental. A gente estava muito acelerado, resvalando nas pessoas, achando que estava encontrando elas, quando na verdade nem a nós mesmos a gente percebia o que a gente gostava, o que a gente estava fazendo, o que estava rendendo. De repente tivemos que dar contato conosco e isso nos chamou a atenção para como nós nos habitamos, como que a gente lidar com a nossa saudade, com a nossa solidão, com isso que somos, com sentimentos, com isso que muitas vezes no aceleramento do cotidiano a gente não percebe que nos habita, que está ali conosco o tempo todo. Então sim, impactou muito, tanto nas procuras e demandas nos consultórios, quanto também na lábia do povo. As pessoas hoje falam mais das suas condições de sentimento e principalmente nas suas condições enquanto humano, que sente a própria presença. A gente ainda sabe que tem muito tabu, então muito receio da população de ir a um consultório terapêutico, de um psicólogo, um psicanalista, até mesmo de um psiquiatra, por conta de todo aquele tabu que a gente conhece das pessoas falarem: eu não sou doido, então para isso eu não preciso ir no consultório. E a gente tem que tirar isso da cabeça das pessoas, uma vez que negligenciar a saúde mental é o que leva as pessoas muitas das vezes a cometerem atos contra a própria vida, Bom, isso é fundamental da gente falar assim, justamente numa sociedade que nos exige que o tempo todo sejamos fortes, estejamos dar conta sozinho das coisas e temos dificuldade de pedir ajuda. É no campo da saúde mental, é no campo da saúde física, tem pessoas que não fazem exame, que não fazem exame de rotina, que se esquece. E quando descobre algo, já está muito danoso. Na saúde mental não é diferente. Quando a gente descobre, muitas vezes, a nossa condição, a gente pede ajuda no seu extremo. Justamente por ter dificuldade de pedir ajuda ou de cair em mitologias que nada nos ajuda. Quebrar mito é importante, justamente por esse ponto. Porque senão a gente entra, isso é coisa do outro, isso é coisa de doido, isso é coisa de que não é para mim. Não, saúde mental é coisa do ser humano. E é necessário que a gente possa falar para lidar com ela, tirar isso que nos engasga de dentro, e engasga mesmo, engasga adoecendo o corpo, adoecendo a rotina, a qualidade de vida e principalmente colocando em xeque a nossa existência, o que deixa vulnerável e fragilizado nosso sentimento perante a vida, que pode sim chegar a questões muito catastróficas também. Agora, quais as consequências de negligenciar a saúde mental? Bom, quando a gente negligencia a saúde mental, a gente negligencia nós mesmos. Isso é tudo. Se a gente considerar a nossa vida. Isso não é tudo porque eu tenho o meu outro, eu tenho aquele que eu gosto, eu tenho meu familiar, mas esse familiar também se relaciona comigo, e se eu não estiver bem, eu vou influenciar na saúde dele, eu vou influenciar na rotina dele. Como que eu vou ajudar aquele que eu amo se eu não ajudo a mim mesmo? Como que eu vou ser ajudado se eu também não estou bem e não permito, porque eu tenho resistências, mitos e tudo mais? Então, não negligenciar a saúde mental é lembrar que o que faz a vida fluir é justamente quem somos. Não é esses objetos que a gente se cerca deles, é quem a gente é. Aprender a lidar com o mínimo de objetos e o máximo de si, como diz o Pepe Mujica, não é uma apologia à pobreza, é justamente uma apologia à condição de ressignificar quem somos. Isso é fundamental e necessário. Muitas vezes a gente não dá conta de ficar sozinho. Por quê? Essa é uma pergunta fundamental para a gente entender. Quem tem dificuldade de lidar sozinho consigo mesmo, de ficar consigo e aquilo amedronta, é um ponto da gente perceber que não dá para se negligenciar.
porque uma hora ou outra a gente vai cair de frente a esses fantasmas, de frente a esses medos, a essas angústias, a essas ilusões que nos assombram. Se a gente não falar e buscar ajuda, a gente negligencia pontos que podem dar muita novidade para a nossa vida. A gente sabe que tem um dito médico, né, que falam que a gente, quanto mais somatiza sentimentos e angústias, aquilo acaba que o corpo somatiza e transforma isso em alguma doença e tal, porque ele precisa colocar para fora de alguma forma, seja falando ou seja em aspectos sintomáticos, né, como um câncer ou outra doença, por exemplo. Falar dessas angústias, falar desses transtornos próprios que a pessoa adquire ao longo da vida por conta das situações, das expectativas, das alegrias, das frustrações principalmente, isso com certeza, na sua opinião, poderia evitar muitas doenças e muitos reflexos no nosso dia a dia? Isso melhoraria bastante a condição do corpo. Porque a gente não anda sem esse corpo, né? A gente não vive sem esse corpo. E quando a gente pesa ele com sentimentos, a gente pesa travando dentro da gente com mágoas, ressentimentos, com coisas que a gente não trabalha bem, com tudo isso, com desesperança e não fala, esse corpo paga um preço. E nosso aparelho mental, muitas vezes, vai no ponto fraco do corpo. Ele vai ou no corpo, ou em palavras, ou na ação. E várias vezes essa ação é estresse, é agressividade, é descarregar no outro, é deslegitimar e romper, atacar. É justamente a agressividade que emerge ao outro ou a mim. Por isso que é fundamental tirar essas palavras de um modo que esse corpo também possa ser resgatado e recuperado. Questões gástricas, questões de dores de cabeça, questões de insônia, isso tudo pesa e pesa na nossa qualidade, justamente de um corpo também que, se estiver fragilizado, vai pagar um preço mais alto. Agora, Eduardo, essa questão de falar de si mesmo, a gente sabe que hoje, né, a gente sabe que o brasileiro adora uma fofoca, falar da vida alheia e tudo mais, mas hoje você vê que as pessoas ainda têm resistência de olhar para si, de falar o que está certo, o que está errado, o que pode ser consertado? Falar de si mesmo é justamente isso, assim, falar daquilo que muitas vezes a gente tem medo, de falar do que é mais precioso, que a gente mais tenta fugir. O que acontece é que quando eu falo da fofoca, quando eu falo do outro, eu estou falando muito mais de mim do que do outro. Estou falando das minhas impressões e estou dizendo o que o outro causa em mim. Só que eu não percebo, não assumo esse lugar. Assumir um lugar na própria vida pela fala é fundamental. E a gente vê as pessoas ou falando do outro, ou terceirizando, e com medo de se encarar. Como se a gente fosse um monstro para a gente mesmo. Né? A gente tem medo da nossa própria condição frágil, da nossa condição de pedir ajuda, da nossa condição de lidar com isso que nos ameaça, com os nossos fantasmas e tudo mais. Então, sim, falar sobre si mesmo é encarar os próprios tabus, cada um com os seus. Alguns com o tabu da sexualidade, outros com o tabu das questões sociais, outros com o tabu do medo da morte de novo, porque mais aí do medo da morte por suicídio, que aí vai tocar em vários outros aspectos da saúde, que é esse tabu que ninguém fala, e que o outro não escuta, que o outro não acolhe, e para onde vai isso? Se a gente está dizendo que pode ir pela destruição, pela agressividade ou para o corpo. Uma agressão no meu corpo, a coisa pode ser muito danosa. Agora, Eduardo, a gente sabe que existem vários aspectos que a saúde mental beneficia o ser humano. Conta alguns pra gente. Aspectos que a saúde mental beneficia o ser humano, eu acho que vai em todos os lugares, né? Vai na absorção de nutrição, vai na absorção da felicidade, vai da pequenos momentos, não é aquela exigência do imperativo ou então dessa coisa que o pessoal está numa ditadura da felicidade, igual as redes sociais, não. Aquilo lá ninguém sustenta. Eu quero ver aquele lugar que o sujeito sustenta, que é a felicidade que Guimarães Rosa fala, nas horinhas de descuido. Então vai naquilo da gente dar valia e validar nossa existência. De falar, nossa existência está sendo validada aqui porque eu estou sentindo que eu estou vivo. Aquela surpresa, aqueles frios na barriga, de se reconhecer. Esses aspectos transpassam, né, na nossa economia. A gente começa a economizar porque a gente não precisa gastar tanto para tentar fingir uma felicidade para si. Esse aspecto então passa financeira, passa nas relações sociais, porque influencia na minha relação com o outro. Eu fico mais tolerante, eu fico mais seletivo, eu aprendo a dizer não, eu aprendo a dizer sim. Porque tem pessoas que têm dificuldade de dizer não, tem outros que têm dificuldade de falar sim para si mesma ou para as coisas boas. Então isso perpassa em todos os aspectos na qual nossa vida se amarra. No conhecimento, na inteligência. Dercy Gonçalves tem uma entrevista fantástica quando ela fala da análise, que ela fala, aquele que faz análise até a inteligência desabrocha. Ela estava falando para o Jô Soares na época. E é justamente isso, porque a nossa inteligência também, ela para de barrar-se em umas dificuldades que muitas vezes nosso sentimento barra e a gente não percebe. Então, inteligência também é saber, e principalmente eu acho que isso é fundamental para as escolas trabalhar justamente a inteligência de saber mais sobre si mesmo.
Porque senão a gente faz vários robôs suicidas que intelectualmente dá conta de muita coisa e quando chega o sentimento não dá conta de encarar. Agora, a gente tem visto aqui, por isso que eu comecei o nosso programa, perguntando se na vida cotidiana, aliás, se fora dela e também nas redes sociais, as pessoas estão bem. O que a gente bem tem visto aí, né, você acabou de dizer, com relação às redes sociais, aquilo ali é um retrato. Você pode fazer um teste agora, entra no Instagram, entra no Facebook, você só vai ver pessoas sorrindo, você vai ver as pessoas ali tendo um estilo de vida, que a gente coloca entre aspas, né, de um status social muito elevado, e a gente sabe que hoje a nossa realidade não comporta isso, né? Então, explica pra gente como que essa influência da rede social tem feito, principalmente prejudicial, né? Tem prejudicado as pessoas no nosso dia a dia. Pois é, porque essa rede é virtual. Por ela ser virtual, ela é editável. Por ela ser virtual, ela pode ser enganável. Ela pode ser insustentável por ter muitas fake news sobre a própria vida, sobre a própria história. Né? Muitas mentiras que não se sustentam e que não se vai. Mas vai se atrás. E aí muitos pagam um preço muito alto para as coisas que não se alcançam. E fecha os olhos para as coisas do lado, para a realidade que se vive. Rede social, que é muito importante, essa rede social a gente faz com o vizinho, com os pais, com a família, com os amigos, com aqueles que a gente sabe que tem uma condição de sustentar algo da nossa vida. Porque aquelas outras das imagens, muito nos adoecem. O próprio Instagram, as próprias redes ali já estão pensando de como que vão fazer para barrar vários filtros ou... Melhor dizendo, que eu vi a matéria sobre isso, de que a partir de um tempo, em outros países já está em teste, de que as fotos que tiver edição, vai ter que ter falado, foto editada. Porque senão aquilo vai vender num lugar que não sustenta, e não sustenta como eu não estou pertencente então ao mundo humano. E não é verdade, eu não estou pertencendo ao mundo da imagem que me passaram. O mundo humano eu sou, o mundo humano tem defeitos, o corpo não é tão perfeito perto das nossas exigências, porque funciona super bem, é funcional. Então tudo isso pesa e pesa na saúde mental, porque aí a gente se sente cancelado, a gente se sente esgotado, insuficiente, o pior de tudo. E não bate com a realidade se a gente abrir um jornal e ver a realidade social do país. Por exemplo, a realidade social da rede virtual. Pessoas passando fome, pessoas ali não tendo condição de comprar os seus feijões, e a gente abre ali a rede social, a realidade é outra. Se não bate, e a gente vive na real, a virtual é só para dar um descanso, a gente está invertendo as coisas. A gente está ficando muito mais vivendo na virtual e descansando pouco na real. Ou seja, vivendo uma ilusão, né? Uma ilusão. Mas essa ilusão ela é tão perigosa porque é uma ilusão onde que o desejo vai embora, porque não sustenta. A ilusão do desejo é fundamental. Eu tenho a ilusão de fazer tal área, de estudar tal coisa, de descobrir e ir atrás de um desejo que se sustenta. Mas é um desejo que vai falhar, é um desejo que vai cair por terra, porque não vai dar tão certo daquele jeito. Mas algo dele se realiza. É uma ilusão que nos movimenta. Esta outra é uma ilusão que nos paralisa, que nos ataca, ou que nos faz perder o tempo, e tempo é vida. Né? Tempo é vida. E é a mesma coisa no mercado, porque aí eles começam a vender. E quando começam a vender, esquecem, ou fazem a gente esquecer, que eu acho que é muito mais para fazer a gente esquecer desse ponto, de que quando a gente compra algo, a gente não paga com dinheiro. O Pepe Mujica fala isso muito bem também. A gente paga com o tempo que a gente gastou para conquistar aquele dinheiro. E será que isso que eu estou comprando, essa imagem que eu estou correndo atrás, ela vale meu tempo de vida? Será que é isso que eu quero para sustentar um lugar? O que é isso também que eu busco mostrar para o outro? Que aí começa a virar uma disputa de quem mostra mais, ou mostra melhor, e tudo isso. E o tanto que isso pesa? E a cultura do cancelamento, de que essa ilusão também, o outro não existe. Não parece que não tem um outro humano ali. A coisa fica maquinária, a coisa fica da imagem. Então eu ataco barateamente, assim falando, o outro. Eu ataco a qualquer custo, como se não existisse. E aí tem pessoas que não suportam, deprimem-se, entram em angústias existenciais terríveis e não conseguem mais nem sair de casa. Porque na internet levou uma enxurrada de ataques que o outro nem sabe quem é. Leva ataque de quem nem sabe. E aí nossa resistência vai para onde? Se a gente romper os laços da vida, os laços reais, os laços da realidade externa ali. Ok, Eduardo, agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua a tratar sobre a importância de você cuidar da sua saúde mental. Fique por aí, o Observações volta já já. Gente, se me chamaram é porque é pra falar, né? Você acha que todo EAD é xoxo? Oxi, o mundo mudou, né? Na Estácio, a graduação digital é massa. Você aprende como se estivesse num game. Aulas dinâmicas com debate online, podcasts de resumo e nem gasta sua internet. É arretado. Tudo isso na tua mão, você aprende no seu ritmo, onde e quando quiser.
Esse é o Compromisso Estácio para você fazer seu brilho. A Raio Imagem é referência em exames radiográficos em Pará de Minas e região, com equipe preparada e treinada para oferecer a você o melhor atendimento. Na Raio Imagem você encontra equipamentos modernos, exames de última geração e o resultado fica pronto em instantes, sem contar a nitidez de nossas radiografias. Raio-X é na Raio Imagem, Rua Tenente Coronel Roberto 229, Centro, Pará de Minas. Telefone 3232-2467, WhatsApp 3799914-2467. O que você tem jogado na rede coletora é lixo ou esgoto? A rede coletora de esgoto é projetada para receber somente água de uso doméstico. Jogar papel higiênico, cotonete, fio dental, absorvente, cabelo, óleo, restos de comida ou direcionar a água da chuva para esta rede pode causar entupimento e sobrecarga no sistema. Seja consciente, lixo não é esgoto. Acesse aguasdeparadiminas.com.br e saiba mais. Águas de Pará de Minas. Nosso compromisso é levar mais qualidade de vida para você. Pará de Minas faz 162 anos em alto estilo. É o Drive-In Cultural, no Parque de Exposições. Sexta-feira, dia 17, às 19 horas, abertura com Edmar e Josimar. E ainda Marcelinho de Lima. Sábado, dia 18, banda Rollback e os Mísseis. Domingo, às 17 horas, Teatro Infantil Dona Baratinha, Lua Acende e a banda Sonhead. Credenciamento dos carros até quinta-feira, de meio-dia às 8 da noite, no Shopping Fábrica Mall. Pará de Minas, 162 anos, Cidade Rainha. Pensou Fiat, pensou Pavep. Você está preparado para o Enem 2021? Estude com quem faz a diferença. O Colégio Losango te coloca à frente com professores experientes e, claro, com o melhor material didático do Brasil, o Bernoulli. Faça como mais de 200 aprovados em federais em 2021 e garanta agora sua vaga no pré-vestibular intensivo do Colégio Losango. Ligue 3236-4444. A Decore possui 14 anos de mercado, atuando como uma das principais empresas de comunicação visual da região Centro-Oeste. Cartões de visita, veículos adesivados, placas de segurança, banners, quadros decorativos, adesivos para paredes, fachadas personalizadas e muito mais. E por falar em fachada, a Decore tem o que a sua empresa precisa para se destacar ainda mais na sua área de atuação. Materiais de qualidade como ACM, você só encontra aqui. Decore Comunicação Visual, 37-3242-2598 ou 37-98841-0428. De volta com observações e hoje nós estamos falando sobre a importância de você cuidar da sua saúde mental. E agora nesse bloco nós vamos falar sobre a campanha vigente neste mês, a Setembro Amarelo. Importante iniciativa aí que visa conscientizar as pessoas a cuidar de si e também a prevenir o suicídio. Bom, Eduardo, explica pra gente um pouco sobre o que é a campanha Setembro Amarelo e como que ela impactou diretamente aí nesses casos de suicídio que há muito tempo vem sendo altamente registrados no mundo. Bom, é importante a gente considerar, né, o peso que ela tem. Setembro Amarelo no Brasil é 2015 para cá, né, e isso tem um peso de poder falar sobre o suicídio, que é um tema tabu. É um tema tabu porque já amarra outro tema tabu, que é a morte, né, esse tema que poucas pessoas falam, por exemplo. Quando eu escrevi Estrela, a Bezerra que Virou Saudade, que é um livro infantil que trabalha com as crianças, a prevenção ao suicídio e também o luto, a das grandes dificuldades do adulto foi isso, né? Como que eu falo disso? E com a criança é como eu escuto a partir disso. E Setembro Amarelo é um convite à escuta desse lugar. Nem é tanto assim, vamos falar. Não, é falar com responsabilidade. E aí Setembro Amarelo tem um fundamento muito importante, que é de falar sobre um tema tabu, para que as pessoas possam procurar ajuda, possam falar disso. E a prevenção ao suicídio só é possível a partir da fala.
a partir dessa coisa que eu tiro de dentro de mim o que me estrangula, isso que faz que a minha existência parece não ter lógica, não ter sentido, mas a gente tem que tomar cuidado que não é falar de qualquer jeito. Não é fazer apologia, porque isso é crime, apologia ao suicídio é crime, né? Apesar de a gente ver as perversidades que pegam carona nesse lugar. Não é fazer repressão, igual a gente vê no Setembro Amarelo, muitas pessoas postando, diga não ao suicídio. Não, a lógica da campanha é falar é a melhor solução. E ainda eu brinco que falar é a melhor dissolução, porque falando a gente dissolve umas coisas que estão tão cristalizadas que a gente acha que é certeza. A certeza de que não tem esperança, a certeza de que não vai dar conta, a certeza de que não aguenta mais. E falando a gente vai começando a entender que dá para aguentar, que dá para reinventar, que dá para descobrir, que dá para ser diferente. E que bom que o nosso desespero nos acorda. O problema é quando ele nos adormece. E adormece quando o outro cala a boca da gente. Quando o outro também vira e fala, não fala disso, fica feliz. E vem esse imperativo da felicidade que pesa muito mais para quem já está triste, porque a gente sabe que a vida não é feita só de felicidade. Tristeza faz parte e tristeza também faz parte da parte saudável da vida. Então Setembro Amarelo chama atenção para a gente falar da vida, né? E muita gente acha que está falando só da morte. Falar da morte é falar da vida. Isso que é interessante da gente entender. A gente não fala da morte, a gente fala da morte da vida. Quando a gente fala de suicídio, eu estou falando da minha vida. Quando eu estou falando que eu vou me matar, eu estou falando da minha vida, eu estou falando do insuportável, eu estou falando de uma história. Se não escuta essa história, ela pode acabar por ali. Esse é o ponto. Porque talvez a pessoa já buscou várias outras formas de ajuda. Então, Setembro Amarelo ele tem um caminho muito importante, que é de trazer isso à fala, trazer isso à tona, com responsabilização, com modos de pensar mais abertos, mais abrangentes, mais acolhedores, isso é fundamental, do que necessariamente essas outras coisas a qual muitas pessoas pegam carona e começam ali a legar. Né, um lugar de medicalizar a vida, de levar remédio a qualquer preço. Isso não é da campanha Setembro Amarelo. Isso não é. Isso aí é do dia a dia das pessoas que estão medicando qualquer sofrimento, que estão medicando qualquer tristeza e estão medicando a própria vida como se viver fosse doença. Viver não é doença. Remédios a gente vai para sintomas graves, remédio a gente vai para o psiquiatra trabalhar, os médicos trazerem para sintomas que realmente o sujeito não está suportando. Fora isso, a gente tem que trabalhar pela fala, porque senão a gente se abandona. E esse é um ponto que o Setembro Amarelo nos alerta. Não se abandonar é importante. E um dos modos que a gente se abandona é calando. Agora, Eduardo, aquela pessoa que está tendo algum tipo de pensamento suicida, ela apresenta algum tipo de sinal, ela apresenta algum tipo de sintoma em que aquelas pessoas que virem, porque muitas das vezes eu ouço as pessoas falarem assim, ele estava tão feliz ontem, hoje aconteceu isso, então como que as pessoas que convivem com né, um possível suicida podem fazer para justamente ajudar aquela pessoa e principalmente evitar com que o suicídio aconteça? Bom, isso é importante, né? Porque possível suicida somos todos nós, né? O ser humano é um possível suicida, mas a gente tem aquele possível suicida que está iminente no caso, ou seja, o sofrimento está no limite dele. Então a gente tem várias causas para o suicídio, que uma delas é essa, a insuportabilidade. Quando o sujeito está no seu insuportável, a gente percebe pela sua mudança de comportamento, pela sua mudança de discurso. O discurso dela muda, é um discurso que eu sou um peso ao mundo, eu sou um peso aos outros, eu não sirvo para nada, nada mais faz sentido, vocês não vão me ver mais, né? Já estou me despedindo. Vai fazendo até aquilo que a música de Construção, do Chico, fala, como se fosse o último dia, vai fazendo uma despedida. Então são sinais que a gente vai percebendo, porque ninguém muda do nada. A gente até tenta mudar do nada. Eu não vou me apaixonar mais, não vou me apaixonar. Oi, tudo bem? O sentimento já nos traiu, já se apaixonou. Né? Porque tem uma lógica que não é do pensamento. Não é eu vou mudar e mudei. Não é isso. Se a gente não falar, e não é falar assim, vou mudar para mudar. É falar para a gente se escutar, trabalhar o que não está elaborado, que a gente não está entendendo. Então é muito mais tentar dar conta do que a gente não está entendendo da gente mesmo, do que necessariamente ficar afirmando frases prontas. Né? E o sujeito, então, que muda seu comportamento é porque alguma coisa aconteceu. Então o sujeito, talvez ele é interativo, ele é brincalhão, isso é no estilo dele. De repente é caladão, de repente ele se fecha, de repente é cabisbaixo. Tem alguma coisa aí? Já é um sinal de que alguma coisa mudou. Pode ser um indício da lógica do suicídio, mas pode ser um indício também de outra lógica. Mas aí o nosso convite não é a gente afirmar, é a gente escutar. E escutando a gente pode ajudar esse sujeito.
né? Então, várias vezes, mudança de comportamento drástica em criança, isso é imprescindível. Porque muitas vezes ela não vai chegar e falar. Talvez ela não sabe nomear suicídio, mas ela vai falar de outros meios. Até adulto fala de outros meios. Vou cometer uma bobagem. A gente sabe que bobagem é a gente não rende o assunto, que a gente tem medo de falar disso. Então é necessário abordar esse tema. Com criança é diversa mudança drástica. Olha, mudou, está diferente. Olha isso que está falando. Mas o que o adulto faz com a criança? Cala a criança. Fica calado que agora eu estou conversando. Fica calado que agora eu estou falando. Fala com a criança sempre no lugar da cala. Os pais falam, o que eu vou fazer com essa criança? Que eu falo com ela. A nossa pergunta é, você escuta a criança? Que a grande questão é, você escuta a criança? A criança fala pelo brincar. Muitas vezes a brincadeira dela, ela começa a brincar de dar salto mortal, ela começa a andar de bicicleta sem freio, ela começa a nadar em piscina de adulto, ela começa a caçar confusões que podem ser mortíferas. Isso aí a gente está falando de vida e morte. E por que não a gente está falando também de suicídio? A gente está falando de sofrimentos. Mas se a criança chora, você não tem motivo de chorar, você nem trabalha. O adulto vem com essas frases que assassinam o lugar da criança. Porque a criança tem direito de falar, isso é um direito humano. Né, de falar que eu falo é a linguagem do corpo, é de falar brincando, é de falar por palavras, é de falar de vários modos. Se comunicar, né? Se comunicar. E a gente tira isso da criança. Então, muitas vezes, se para o adulto já é difícil a gente perceber e ele pode pedir ajuda, e a criança que a gente não percebe que está pedindo ajuda? Então, perceber esses sinais é de cada um. Mas tem algumas pessoas que vai dar mudança drástica, outras vai reforçar com frases, outras vai chegar e falar assim, quer me matar, você me ajuda a procurar ajuda? Porque talvez você não vai ajudar. Porque talvez você não tenha uma escuta ali, você não está suportando, porque é alguém próximo, e dói em você escutar isso. Mas você pode encaminhar, você pode levar para o consultório, né, psicanalítico, psicológico, para trabalhar essas questões, né? A família pode acolher, é entender esse discurso, é entender essa pessoa, principalmente quem está me dizendo, tem uma história por trás. Então tem vezes que é falado, tem outros que é deixado e tem uns suicídios que a gente não percebe mesmo, que aí são até camuflados de acidente e que muitas vezes fica sem saber se foi acidente ou se não foi. Mas aí você vai escutar e fala, não, já dizia, a gente não escutava, a gente não percebia, pela vida corrida, pelas fotos sorridentes na rede social. Entende? Que lugar que isso também vai nos traindo? Porque aquela pergunta que você fez, por trás da rede social está tudo bem? Quantas vezes a gente vê o amigo lá sorrindo na rede social mais de mês, a gente fala, legal, mas não conversou para saber como é que está a vida dele? Né? Quantas vezes aquilo lá não é para trazer outro lugar? Então o vínculo humano, o laço social ajuda muito também, da gente perceber. Quem tem alguém próximo, percebe. Adolescente, o adolescente está se cortando para se matar. Não, a gente não fecha assim essa equação. A gente não responde isso assim, a gente escuta. Pergunta ao adolescente, por que você está se cortando? Aí o que o adulto faz? Reprime, tira dele o gilete, ataca, castiga, reforça um lugar ali punitivo e não escuta. Se a gente não escutar, a gente não vai saber se esse outro está pedindo ajuda ou precisando de ajuda. Tem adolescente que se corta para poder sobreviver. Que a dor mental está tão grande que se não se cortar no corpo, ele não consegue sair do quarto no outro dia. Tem adolescente que se corta para apaziguar a angústia e a gente pode oferecer ele ajuda. E tem adolescente que se corta para tentar se matar. Então é entender, é escutar esse lugar, não é só endemonizar, porque tem esses mitos também. Porque aí vê a pessoa diferente e fala assim, você está com demônio no corpo. Isso não ajuda em nada, isso não acolhe. Pelo contrário, isso aí faz com que a pessoa tenha o pior em si, então que ela não vale nem ser humano. Essas frases de julgamento moral, essas frases de julgamentos assim, não ajudam em nada. Então muitas vezes a gente percebe, mas sabe o que a gente faz? A gente massacra o outro com a nossa verdade. Porque sinais são dados. E como identificar esses sinais? No caso, quando eu pergunto identificar, as causas, né? O que causa esses sintomas que você acabou agora de falar pra gente? Olha, isso é importante, porque falar de suicídio é falar da vida. E se é falar da vida, as causas estão variadas. Pode ser, por exemplo, fome, pode ser rompimento de relação amorosa, pode ser dificuldade de lidar com luto, pode ser questões financeiras, pode ser tudo isso que o país vive de crise. Se para a pessoa já está difícil e aquilo parece que desencadeia um lugar muito mais insuportável, pode ser um peso gritante, um abandono, né? A solidão. Tem uma pesquisa na Espanha desse ano que os suicídios lá aumentaram, a tentativa de suicídio de crianças e adolescentes aumentaram justamente das que estão mais solidão. Então a solidão também pesa nesse lugar. Porque quando a gente fala de solidão, a gente fala de relação, a gente fala da vida, de como o outro nos percebe, de como que a gente é vivo no outro. Então vai ter vários motivos assim. Pode ter,
está depressivo e tem a questão do suicídio, beleza, pode também, mas o suicídio ele pode perpassar alguém que está com crise existencial porque não está gostando da vida. E pode ser uma grande oportunidade dele pensar no suicídio para começar a repensar como viver. O suicídio como a morte daquele tipo de vida, para renovar e pensar em outro, construir nova vida. Por exemplo, esse trabalho que eu estudei tanto para isso, eu não me vejo aqui, né? Então não tem sentido a vida, de começar a procurar sentido. Então o sem sentido também pode ser causa de bebida misturado com agressividade, perda, frustração, dificuldade de perder, esse mundo que parece só tem que ganhar, só ganhar, só ganhar. Né? Então, assim, as causas são variadas, vai de cada um, mas que tem um peso cultural, que tem um peso da construção, do modo que cada um foi educado, tem. Agora, Eduardo, a gente sabe que a pandemia, ela ativou vários gatilhos aí, né? Durante a pandemia, muitas pessoas ficaram isoladas, muitas pessoas não podiam sair por conta da situação mesmo do vírus, né? Ainda não tinha vacinas, e a gente viu aí um crescimento muito grande no número de suicídios no mundo todo. Só aqui no Brasil, para vocês terem uma noção, cerca de 1 milhão de pessoas se matam a cada ano. Então é um número muito chamativo e que mostra pra gente a importância mesmo de se cuidar da saúde mental e também do cuidar do outro, né? Esse olhar cuidadoso do outro. Então a pandemia também mostrou isso pra gente, né? Ela escancarou o que já tinha. Ela certamente escancarou o que já tinha. Isso que se a gente relacionar só com imagem e não com o humano, que a gente se perde. E muitas vezes a gente se perde atuando. Porque na pandemia as pessoas começaram a relacionar com imagem ou com muito excesso. O excesso mata. O excesso mata. Excesso de prazer mata. Excesso de catástrofe mata. Essas catástrofes e esses excessos podem chegar à questão do suicídio. Até o excesso de prazer. O excesso de prazer de velocidade no trânsito, o excesso de prazer de bebida exacerbada, com drogas, com festas, né? Tem tudo isso também. Esses excesso mata. Pode ser o excesso do que for, né? O excesso é danoso. E a pandemia escancarou alguns excessos que a gente já tinha, mas pouco organizado, que a gente teve que lidar com eles. E é esse excesso de relacionar com a imagem e não com o outro. A gente se relacionava com a imagem e não via, que a gente achava que a pessoa estava ali, mas nem parava para perguntar: e aí, você está bem? E aí, como é que está a sua rotina? Não. Bem, bom, ponto. Ninguém parava para escutar, ninguém escutava. Relacionava com imagem. Chega na pandemia, tem que lidar com a imagem virtual, com a imagem de excesso de notícia, com a imagem de excesso de questões que pesam. E se está nos incomodando, por que a gente tem que ficar clicando? É só uma pergunta. Pode ser até coisa bonita, coisa boa, esteticamente legal, mas se está me incomodando, para que eu tenho que clicar? Por que eu tenho que seguir aquele modelo que talvez não serve para mim? Que talvez nem respeita quem sou. Nem respeita meu corpo, porque cada corpo tem uma dinâmica, cada corpo tem sua condição, talvez não respeita nada. Outras coisas que na pandemia escancarou, a violência doméstica, né, as violências variadas. Então isso também foi escancarado, isso também gera a questão do suicídio, porque são pessoas negligenciadas no viver sua vida. Preconceito sexual, preconceito racial, preconceito de todas as esferas pode gerar suicídio. Por quê? Porque o sujeito já não está existindo numa sociedade que o recrimina, que o discrimina, que o ataca, que o agride, que muitas vezes ameaça matar e mata, né? Aqueles que sobrevivem muitas vezes têm a dificuldade de lidar. Então tudo isso pesa e na pandemia foi mais ainda escancarado, né? O machismo, quanto que o machismo tem a ver com o suicídio? Tudo. O machismo que tem feminicídio diário ali, com números alarmantes e gritantes. Quantos homens não se matam por machismo, que não pode falar do sentimento, porque acha que tem que ser o mais forte, porque tem que dar conta de tudo. E vai medir quem tem mais força ou tem que resolver na porrada, tem que resolver na agressividade. Como é que isso é ensinado? Que cultura é essa que a gente está ensinando o ser humano a não se relacionar, a destruir, a tentar controlar o outro, a não respeitar a diferença? Que é isso? Isso aí gera questões para o suicídio e foi mais uma vez escancarado na pandemia. Ou seja, daí a importância da gente tocar nesse assunto não só no Setembro Amarelo, durante o mês de setembro, mas todos os dias e também todos os meses, né? Sim, tocar nesse assunto como acolhida, porque Setembro Amarelo, para quem tem a questão da melancólica, depressiva, e muitas vezes tem isso, soa como hipocrisia numa rede social, de que o ano inteiro faz julgamento, depressão é bobagem, depressão é frescura, tem que trabalhar, tem que não sei o quê, e aí começa a fazer isso, chega de setembro, muda as imagens na rede social. Pesa, porque tem que ser o ano todo o trabalho de saúde mental. Porque aí então, não pode chorar, não pode, o machismo vem o ano todo, aí chega em setembro amarelo e fala, isso aí, tem que procurar ajuda. Uai, peraí, né? Tá tendo incongruência. E essa incongruência é mortífera. 11 meses de desamparo e um de acolhida? Não pode ser por essa via. Então sim, tem que ser, né, por um caminho que o Conselho de Psicologia tem feito uma campanha legal. Saúde mental de janeiro a janeiro. Então tem que ser o ano todo sim. Isso é bacana.
Muito legal. Ok, Eduardo, agora a gente vai para mais um intervalo e na volta nós vamos falar sobre a depressão. Você vai saber tudo que envolve aí esse assunto no próximo bloco. Fique por aí, voltamos já já. A Decore possui 14 anos de mercado, atuando como uma das principais empresas de comunicação visual da região Centro-Oeste. Cartões de visita, veículos adesivados, placas de segurança, banners, quadros decorativos, adesivos para paredes, fachadas personalizadas e muito mais. E por falar em fachada, a Decore tem o que a sua empresa precisa para se destacar ainda mais na sua área de atuação. Materiais de qualidade como ACM, você só encontra aqui. Decore Comunicação Visual, 37-3242-2598 ou 37-98841-0428. Você está preparado para o Enem 2021? Estude com quem faz a diferença. O Colégio Losango te coloca à frente com professores experientes e, claro, com o melhor material didático do Brasil, o Bernoulli. Faça como mais de 200 aprovados em federais em 2021 e garanta agora sua vaga no pré-vestibular intensivo do Colégio Losango. Ligue 3236-4444. Pensou Fiat, pensou Pavep. O que você tem jogado na rede coletora é lixo ou esgoto? A rede coletora de esgoto é projetada para receber somente água de uso doméstico. Jogar papel higiênico, cotonete, fio dental, absorvente, cabelo, óleo, restos de comida ou direcionar a água da chuva para esta rede pode causar entupimento e sobrecarga no sistema. Seja consciente, lixo não é esgoto. Acesse aguasdeparadiminas.com.br e saiba mais. Águas de Pará de Minas. Nosso compromisso é levar mais qualidade de vida para você. A Raio Imagem é referência em exames radiográficos em Pará de Minas e região, com equipe preparada e treinada para oferecer a você o melhor atendimento. Na Raio Imagem você encontra equipamentos modernos, exames de última geração e o resultado fica pronto em instantes, sem contar a nitidez de nossas radiografias. Raio-X é na Raio Imagem, Rua Tenente Coronel Roberto 229, Centro, Pará de Minas. Telefone 3232-2467, WhatsApp 3799914-2467. Gente, se me chamaram é porque é pra falar, né? Você acha que todo EAD é xoxo? Oxe, o mundo mudou, né? Na Estácio, a graduação digital é massa. Você aprende como se estivesse num game. Aulas dinâmicas com debate online, podcasts de resumo e nem gasta sua internet. É arretado. Tudo isso na tua mão, você aprende no seu ritmo, onde e quando quiser. Esse é o compromisso Estácio para você fazer seu brilho. De volta com observações e hoje nós estamos falando sobre a importância de você cuidar da saúde mental. E nesse bloco agora do Observações nós vamos falar sobre a depressão, que já é considerado o mal do século. Bom, Eduardo, a gente sabe que hoje a depressão ela tem atingido vários níveis, várias classes sociais, enfim, o humano como um todo. Mas explica pra gente o que é a depressão, o que leva a isso e principalmente quais são as formas de se evitar ou então até mesmo de se tratá-la. Bom, isso é fundamental também de a gente trabalhar, porque tem muito mal entendido nesse sentido, né? Por exemplo, é importante destrinchar um pouco o que é depressão, luto e tristeza. São três coisas diferentes. Tristeza faz parte da vida, igual outrora eu acabei de dizer. Tristeza faz parte, tristeza acontece, todo dia eu posso estar triste um pouquinho, posso estar triste mais triste no outro dia, por motivos variados, e isso é funcional, isso existe, isso é assim mesmo, né? Faz parte, igual a felicidade faz parte também, existindo aos poucos. Beleza. O luto é uma reação a uma perda, e nossa sociedade já tem dificuldade com a tristeza. Com o luto, então, tentam até medicar. Não se medica luto. Ninguém é contraindicado ao seu próprio luto.
Esse erro comum que as pessoas fazem por tentar ajudar atrapalha, inclusive, a pessoa se despedir daquele que morreu. Esse ponto da despedida, do luto, é fundamental para a gente sentir a dor, a cair na real, dar conta daquilo que é visceral, se revirar mesmo e reconstruir a vida com aquele ausente, tornando ele, igual uma criança me ensinou, saudade. Aquele que morre vira saudade dentro da gente. Quando o senso comum começa a medicar o amigo no velório, porque não pode sofrer, porque não pode, está fazendo um desserviço à saúde mental dele, que futuramente pode gerar até consequências catastróficas e drásticas, muitas vezes gerando até depressão. Porque aí não elaborou um luto, mergulha-se numa tristeza sem fim, e a depressão então entra como um quadro clínico, um quadro que a gente escuta as condições do sujeito, que pesa pela desesperança, que pesa por modos ali que ele não está conseguindo seguir sua vida conforme o seu desejo, que ele não está conseguindo seguir sua vida conforme o que ele se propõe, ou e fica muito entristecido, e fica muito fechado, muito voltado a si mesmo, né, e fica mais afastado do mundo, vai se rompendo. Esse diagnóstico da depressão, ele é um diagnóstico que entrelaça muitas coisas assim, que pesa, muita gente fala, muita gente pede ajuda, muita gente escancara no rosto, no corpo, e que é de ser escutado, porque a depressão, ela denuncia que aquele modo de viver não está legal para aquela própria pessoa. Por mais que, ele é rico, ele é famoso, não é da lógica racional, é do sentimento. Quando a gente fala da lógica do sentimento, desse coração que aflora, é justamente onde que a gente vai cair. Não adianta a gente refletir pelo outro. Isso é bobagem. Responder pelo outro. Mas ele é rico, ele tem dinheiro, ele tem não sei o quê, ele tem fama. Depressão é do sentimento. Depressão é dessa coisa humana que não se mede pela razão. Então, a pessoa vai ter que trabalhar isso para reinventar a sua vida, para se reorganizar na sua rotina. Depressão é um convite a esse lugar. Então, o senso comum tem a facilidade de diagnosticar a depressão de forma errada, mas facilita, né? Ele é depressivo, isso aqui é depressão, hoje não é bem por aí, né? Então, assim, a gente faz o diagnóstico de depressão quando a gente escuta e tudo mais, para a gente poder tratar ou escutar, e muitas vezes a questão nem é diagnosticar, assim, é escutar primeiro. Né? Essa pressa hoje de dar nome, de dar resposta, para dar uma resposta física ou mercadológica ou de outro jeito, ela é perigosa. Muitas vezes, então, está soando algo diferente. A vida do sujeito não está fluindo conforme o seu desejo. E a tristeza pesou? Que tal falar disso e procurar ajuda? Bom, e a gente sabe que muitas pessoas, você até disse aí, questão de medicar. Hoje, para se tratar a depressão, é necessário medicar mesmo? Essa questão da medicina, da questão da indústria farmacêutica, influenciar diretamente na depressão, isso realmente é aconselhável ou tudo tem que ter aí um acompanhamento? Porque o que a gente sabe é o seguinte, a pessoa fala, eu não consigo dormir, vou tomar um tarja preta. Eu não estou conseguindo lidar com isso, vou tomar um remédio para eu dormir. Vou tomar um diazepam, um clonazepam, enfim, qualquer um desses remédios, né? O famoso Rivotril. Então, explica pra gente um pouco sobre como que esses medicamentos têm influenciado também a propagar a depressão e a perpetuá-la, porque enquanto você não trata dentro de um consultório psicológico, dentro de um consultório psiquiátrico, aquela dor existencial que você está sentindo ali, remédio é só um paliativo, né? Remédio é só um paliativo. E tem lugar, e tem hora, e tem época. Fora isso, vira dependência. Fora isso, o sujeito se arrasta uma vida de ter que aumentar o índice de remédio por medo de encarar as próprias questões, muitas vezes, por dificuldade e outras por conhecimento. Quem está nos acompanhando agora já sabe, né? Depressão se trata falando também. O remédio, em alguns casos, a gente usa para tirar o excesso de sintomas. É para sintomas, entende? Assim, não é para a vida toda, não é para a condição humana mudar. Não, é para apaziguar um ponto e tratar concomitantemente com análise ou terapia, porque só o remédio ele não vai fazer nada na nossa vida, a não ser apaziguar o sintoma, e muitas vezes esse remédio é falado assim, ele é forte, ele me dopa, ele me derruba, esse remédio aqui, entende? É perigoso esse lugar. Então é necessário um medicamento, quando necessário, que seja orientado pelo médico, que não é o tráfico de tarja preta, porque igual tem o tráfico de droga, a gente tem o tráfico de tarja preta. Passa para a vizinha, troca a receita azul, passa ali, aqui eu tenho sobrando, toma para você, e começa a passar remédio, sem que o médico passe. A automedicalização leva a questões muito danosas, né, até aproxima algumas formas de suicídio, que a gente sabe como que isso é mal elaborado, porque o remédio, seu excesso ou mal passado, pode nos matar ou pode causar danos terríveis, né, ao invés de ajudar. Então o remédio ele tem lugar, tem que ser passado por um médico, né, psiquiatra geralmente,
para dar conta dele poder apaziguar algum excesso. Mas, sem a nasoterapia, o sujeito se aprisiona nesse lugar, né? Fica um loop que ele não consegue sair. Então, o remédio, a gente tem que ter cuidado com ele. A gente não pode terceirizar nossa vida à química, ao remédio, medicalizar a vida para tentar se anestesiar disso que é viver, que é sentir. Né? O remédio muitas vezes tira a questão do sentir. Né? Os efeitos colaterais muitas vezes são terríveis, são danosos. Em outros é necessário, mas é o profissional que vai guiar e dizer. Mas só de remédio não dá para dar conta das coisas da vida, disso que é do sentimento. Bom, e por falar em remédio, nós estivemos em uma farmácia aqui de Pará de Minas, onde nós fomos saber como está a situação das vendas durante a pandemia. Vamos conferir. Nessa pandemia a gente viu um crescimento muito grande da ansiedade nas pessoas, do temor, do pânico, a morte, a doença, né? Então a gente viu um crescimento muito grande desse 1 ano e 4 meses, né? Junto com mídia muito grande, onde estava expondo as pessoas a pensar somente em coisas ruins. O medicamento mais usado hoje são os diazepam, os clonazepam e alprazolam, que são medicamentos muito usados hoje para dormir e também tirar a ansiedade. Hoje temos também a família do fluoxetina, citalopram, escitalopram, paroxetina, sertralina, também muito usado. O motivo maior é uma certa facilidade de chegar hoje nos postos de saúde, no próprio médico, e ele não fazer uma avaliação correta do paciente e já prescrever no local de tratar, de procurar realmente a causa do ser, com a facilidade de pegar uma receita. Infelizmente a gente está vendo que parece que uma consulta de 5 minutos, onde a pessoa já chega e fala assim, eu tenho que tomar diazepam, e o médico não pensa por que ele tem que tomar diazepam. Ele não faz essa pergunta para o paciente e pede ele para, vamos pensar em não usar o diazepam, já é quase que automático a receita. Um grande problema de mal de Alzheimer, um pouquinho de memória, começa a ficar mais fraca, né? O vício muito grande de achar que chega às 7 horas da noite, não tem o medicamento, aí o pânico aumenta mais ainda, né? E o escitalopram, fluoxetina, os paroxetinas da vida, tem uma contraindicação muito grande de a pessoa não conseguir lidar mais com os problemas, que a tristeza é essencial. Não existe uma vida 100% alegre, não existe uma vida 100% boa, azul. Existe a tristeza durante o dia e algumas partes do dia. E as pessoas têm que acostumar com isso. Bom, Eduardo, como vimos ali, a venda de antidepressivos foi recorde nessa pandemia, né? Então as pessoas, é o que mostra mesmo pra gente aquilo que a gente acabou de falar. As pessoas estão usando os medicamentos como porta de escape e não estão indo onde realmente que precisam, que é no tratamento dentro do consultório, né? Exatamente. Ao invés de lidar consigo, se reinventar, buscar, nisso que dá trabalho, análise dá trabalho, terapia dá trabalho, é um processo, não é rápido, não é milagroso. A gente tem que ficar atento a essas coisas que promete resposta rápida, né? E hoje no dia a dia as pessoas estão buscando respostas rápidas, e quantas vezes que a lógica do suicídio não é uma resposta rápida, sendo que a gente poderia procurar outras. A gente tem que tomar cuidado com respostas rápidas. Se comprometer com a própria vida é fundamental. Terapia e análise é por esse caminho. Se comprometer com a própria vida, sabendo que muitas vezes vai demorar, que muitas vezes vai ter um processo, que tem dias que vai ter uma noite mal dormida e outra, mas que é para se escutar, e muitas vezes escutar o sonho, escutar o pesadelo. O que é isso que fala em mim? O que é isso que eu estou dizendo? O que eu estou fazendo com a minha vida? Né? E buscar essa resposta rápida, igual você viu os números aí que não nos deixam mentir, né? Esses números que confirmam esse lugar, esse acesso, é muitas vezes combater isso de que então tem que estar sempre sorrindo. Mas o sorriso de prótese, falso, eu acho que ele não serve para falar do sentimento. Ele não fala quem somos nós. Ok, Eduardo, agora a gente já vai para o próximo intervalo, nosso último intervalo, aliás, e na volta nós vamos falar sobre a situação da saúde mental no Brasil em relação à rede de saúde pública. Fique por aí, nosso programa volta já já. Gente, se me chamaram é porque é pra falar, né? Você acha que todo EAD é xoxo? Oxe, o mundo mudou, né? Na Estácio, a graduação digital é massa. Você aprende como se estivesse num game. Aulas dinâmicas com debate online, podcasts de resumo e nem gasta sua internet. É arretado. Tudo isso na tua mão, você aprende no seu ritmo, onde e quando quiser.
Esse é o Compromisso Estácio para você fazer seu brilho. A Raio Imagem é referência em exames radiográficos em Pará de Minas e região, com equipe preparada e treinada para oferecer a você o melhor atendimento. Na Raio Imagem você encontra equipamentos modernos, exames de última geração e o resultado fica pronto em instantes, sem contar a nitidez de nossas radiografias. Raio-X é na Raio Imagem, Rua Tenente Coronel Roberto 229, Centro, Pará de Minas. Telefone 3232-2467, WhatsApp 3799914-2467. O que você tem jogado na rede coletora é lixo ou esgoto? A rede coletora de esgoto é projetada para receber somente água de uso doméstico. Jogar papel higiênico, cotonete, fio dental, absorvente, cabelo, óleo, restos de comida ou direcionar a água da chuva para esta rede pode causar entupimento e sobrecarga no sistema. Seja consciente, lixo não é esgoto. Acesse aguasdeparadiminas.com.br e saiba mais. Águas de Pará de Minas. Nosso compromisso é levar mais qualidade de vida para você. Pará de Minas faz 162 anos em alto estilo. É o Drive-In Cultural, no Parque de Exposições. Sexta-feira, dia 17, às 19 horas, abertura com Edmar e Josimar. E ainda Marcelinho de Lima. Sábado, dia 18, banda Rollback e os Mísseis. Domingo, às 17 horas, Teatro Infantil Dona Baratinha, Lua Acende e a banda Sonhead. Credenciamento dos carros até quinta-feira, de meio-dia às 8 da noite, no Shopping Fábrica Mall. Pará de Minas, 162 anos, Cidade Rainha. Pensou Fiat, pensou Pavep. Você está preparado para o Enem 2021? Estude com quem faz a diferença. O Colégio Losango te coloca à frente com professores experientes e, claro, com o melhor material didático do Brasil, o Bernoulli. Faça como mais de 200 aprovados em federais em 2021 e garanta agora sua vaga no pré-vestibular intensivo do Colégio Losango. Ligue 3236-4444. A Decore possui 14 anos de mercado, atuando como uma das principais empresas de comunicação visual da região Centro-Oeste. Cartões de visita, veículos adesivados, placas de segurança, banners, quadros decorativos, adesivos para paredes, fachadas personalizadas e muito mais. E por falar em fachada, a Decore tem o que a sua empresa precisa para se destacar ainda mais na sua área de atuação. Materiais de qualidade como ACM, você só encontra aqui. Decore Comunicação Visual, 37-3242-2598 ou 37-98841-0428. De volta com observações, e hoje nós estamos falando sobre a importância de você cuidar da sua saúde mental. E agora para o último bloco do nosso programa. Bom, Eduardo, ao longo do programa nós viemos falando aí sobre campanha de conscientização, a própria depressão também, né, a situação da saúde mental das pessoas no geral. Mas hoje muitas pessoas que estão assistindo o nosso programa, eu tenho certeza que esse comentário deve ter surgido em casa aí e falam: é fácil falar para a gente procurar um psicólogo, mas eu não tenho dinheiro para isso, eu não sobra dinheiro para isso. Tem no SUS, né? Pois é, o Brasil tem uma ferramenta incrível que é o SUS, né? E é curioso que o brasileiro sabe disso, da potência do SUS. Porque quando o SUS falha, todo mundo fala: mas olha para você ver que danoso. Pensa 100. Se ele falhando já está difícil. Pensa 100. Então lutar pelo SUS é fundamental para lutar para a saúde humana. Para a saúde humana em todo sentido, porque o SUS não é só de saúde mental, né? Mas o SUS também tem questões de saúde mental que é fundamental. Então lutar pelo SUS, não tem como a gente falar no Brasil hoje, eu não acredito numa campanha de prevenção ao suicídio que não fala do SUS. Porque se não falar do SUS, a gente não chega naqueles que não têm condição de pagar, né? E o SUS é gratuito, mas é pago, porque a gente paga impostos para poder lutar e exigir os direitos que a gente tem. Esses direitos conquistados, que eles nos dão um lugar de acesso, de existência.
E sim, o SUS tem suas falhas, por isso que a gente tem que lutar para melhorá-lo. Por mais SUS e não menos SUS. Porque se falhando já está ruim, sem é pior. E é justamente por lá que muitas pessoas vão encontrar os CAPs, vão encontrar assistência primária, vão encontrar pronto atendimento para acolhida e encaminhamento em rede, vão encontrar em vários lugares. Né? Justamente pelo SUS que vai se encontrar uma demanda muito boa, né? De lugares de oferta de grupos, oferta de atendimento individual, oferta até de encaminhamento em trabalho em equipe, uma equipe muito grande. Né? Isso, e geralmente em capacitação, em envolvimento ali. Isso é fundamental da gente pensar. E as pessoas que não sabem onde procurar ajuda, eu não consigo orientá-las ao pé da letra aqui, porque cada cidade tem sua realidade. Mas pode estar procurando os pontos de atendimento, pode estar procurando assistente de saúde básica, os postinhos, e ali eles vão orientar. Olha, tem psicólogo pelo SUS, tem profissional pelo SUS, tem uma equipe aqui, tem tal oficina que está acontecendo, ou então tem tal oferta, tem o CAPS, tem cidade que tem CAPS, tem cidade que ainda não tem o CAPS infantil, muitas vezes então as crianças vão pela saúde mental infantil também, né? Então tem toda uma rede aí, né? Se tem psiquiatra na cidade também, que muitas vezes é necessário. Então se tem essa rede, isso é fundamental. Se não tem, que tal lutarmos para tentar inserir e melhorá-la? Né, denunciar que o SUS está falho na saúde mental para tentar fortalecê-lo nesse lugar, mas não para combatê-lo, senão um tiro no pé. Um tiro no pé de acesso àqueles que muitas vezes precisa e não tem como sustentar por outra via. E outras formas também de se procurar, né, a gente tem as clínicas de escolas, por exemplo, das faculdades, onde os estudantes capacitados e também supervisionados atendem a população com preços bem mais simbólicos e que é possível de sustentar. Agora, Eduardo, o nosso programa está chegando ao fim. A gente tem que deixar uma mensagem agora para o nosso público, principalmente para aquelas pessoas que sabem que estão com algum sentimento, com alguma situação conflitante dentro de si e que ainda resiste em não buscar ajuda, ou seja, ajuda psicológica, ou do psiquiatra, ou da psicanálise. Então, o que você tem a dizer para essa pessoa que ainda tem essa resistência, seja por vergonha, seja por algum tipo de impeditivo que esteja, né, ali atrapalhando? Então, o que você tem a falar para essa pessoa hoje? Bom, o que eu poderia dizer vai por esse caminho assim: você sabe o que você sente. Você sabe que quer deitar à noite sozinho, que a gente deita sozinho. Eu posso deitar do lado de alguém, mas eu estou deitando sozinho, eu durmo sozinho, né? É comigo mesmo. Você sabe que sonhos você tem, que pesadelo você tem, você sabe o que você está passando. Então eu sei que pode procurar ajuda. Né? Depender do outro ali, muitas vezes ele não vai estar conosco, a gente pode até chamá-lo. Então é sentir esse lugar e fazer isso falar mais forte que o medo, falar mais forte do que o preconceito, fazer uma coragem, ser um movimento. Fecha o olho e vai, procura ajuda. Se der certo, beleza. Se não der errado, não vai dar mais errado do que já está não. Porque se está viscerando, se está corroendo por dentro, já deu errado demais. Então eu traria essa lógica assim: aposta em você, vai por uma lógica de coragem. É difícil, é difícil. Ninguém está prometendo que é nada fácil, mas é muito mais possível e ter esperança procurando ajuda do que ficar nesse difícil eternizado que nunca sai dele. Agora, a gente sabe que tem uma frase aí que a gente vem sozinho, a gente vai sozinho. Então é saber conviver com a solitude, né? Não com a solidão. Com a aposta em si mesmo, né? E não com as imagens que nos vendem. Em outras palavras, seria um pouco isso. Ok, Eduardo, nosso tempo acabou. Quais são as suas considerações finais? Bom, muito obrigado mais uma vez. Agradeço novamente o convite do programa. Estou à disposição para outras vezes também. Parabéns pelo excelente trabalho. Muito obrigado você que nos ouviu e tomara que tenha servido para vocês pensarem diferente sobre a vida e, quem sabe, poder procurar ajuda quando necessário. Valeu, um abraço a todos. E onde que as pessoas podem te encontrar? Bom, estou no Instagram como eduatopsi, @EDUATOPSI. Eduardo Lucas Andrade também eu acho que se encontra. Quem quiser encontrar pelo YouTube, Eduardo Lucas Andrade, vai encontrar várias entrevistas, vários canais de várias temáticas envolvendo as questões de saúde mental, tal como essa que abordamos aqui. Ok, Eduardo, muito obrigado pela sua presença aqui no Observações e obrigado a você também que acompanhou o nosso programa. Tem sugestão de pauta? Mande para esse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você, empresário que ainda não tem a sua marca aqui no nosso programa, não perde tempo. Mande já uma mensagem ou até mesmo ligue para este número que aparece no seu vídeo. Você que perdeu ou quer rever algumas observações que já passou aqui na tela da TVI, é muito fácil. Vai lá no meu canal do YouTube e se inscreva nele. Você também acompanha os bastidores do nosso programa em nossas redes sociais, no Instagram e também no Facebook. Semana que vem a gente está de volta com mais um Observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!